Estamos de volta com TV Câmara Entrevista. Hoje estamos aqui com o Betinho Zulu, da Batalha nos Trilhos, Giovanni Nunes, do MBL Jacareí, e a psicóloga Érica Nakashima. E o nosso papo é sobre ativismo, mobilização social e discurso de ódio em tempos de conexões digitais. E eu vou abrir esse segundo bloco falando da SaferNet Brasil, que é uma organização sem fins lucrativos que oferece um serviço de recebimento de denúncias anônimas de crimes e violações contra os direitos humanos na internet. Ela conta com suporte governamental, parcerias com a iniciativa privada, autoridades policiais e judiciais e também o Ministério Público Federal, que tem acesso a todas as denúncias feitas na plataforma da ONG e, a partir desse banco de dados, faz as suas buscas e prisões. De acordo com a SaferNet, durante os 21 dias que separaram as duas votações das eleições presidenciais de 2018, primeiro e segundo turno, houve uma intensificação nesses casos. Vamos conferir, a gente tem aqui, gente, entre 7 de novembro a 28 de outubro, primeiro e segundo turno das eleições do ano passado, nós tivemos um salto aí, em alguns dados, por exemplo, apologia e incitação a crimes contra a vida, né? Tortura, linchamentos, violência física e assassinatos. Passou de 1.746 denúncias para 11.009. Questão de homofobia e LGBTfobia, de 422 para 1.478, um aumento de 350,2%. E racismo, de 195 para 1.159, 218,2%. Nós tivemos também casos de neonazismo, que não estão aí, intolerância com base na ideologia nazista e de superioridade racial, que passou de 254 para 1.393. Intolerância religiosa também não entrou aí, saltou de 195 para 283, entre outros dados. O número total de denúncias mais que dobrou em relação ao pleito de 2014, que já foi também uma eleição que teve uma intensificação dessas divergências aí políticas partidárias. Nós passamos em 2018, para vocês terem uma ideia, para 39.316 casos. Né? Qualquer pessoa pode denunciar de maneira anônima um conteúdo que tenha visto na internet e que julgue ser discriminatório ou que faça apologia à violência contra grupos específicos. Basta entrar no site denuncie.org.br e colocar lá o link com o endereço da página. Nós temos aí um comercial para vocês da SaferNet. Vamos conferir. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Pois é, esses dados que conferimos agora nos lembram o que disse o escritor Umberto Eco, com quem eu encerrei o primeiro bloco, que em 2015 afirmou que as redes sociais dão direito à palavra a uma, entre aspas, legião de imbecis que antes falavam apenas em um bar depois de uma taça de vinho e sem prejudicar a coletividade. Vocês acham que se o Umberto Eco tivesse vivo hoje, o que ele diria, né, diante desses números? Vamos começar com você, Betinho. Na verdade, assim, isso continua ainda, né? A taça de vinho, mas com o celular em cima, enfim, só acrescentou o celular. Então, essa questão, a gente ficou mesmo até por fazer algumas pesquisas e ter algumas informações, porque a gente sempre orienta as preferências, não só partidárias, mas do grupo, né, político que a gente tem. E a gente também, agora, para você ter uma ideia, para a eleição de 2020, a gente está vendo o melhor caminho, né, para que, de fato, todas essas informações aí, que, principalmente fake news, elas
ela seja em pouco tempo não só desmentidas, mas também que de alguma maneira a orientação chega corretamente, né? Principalmente o tipo de narrativa, né? Porque às vezes a narrativa que é feita por vários movimentos ou por as pessoas que de alguma maneira faz isso na intenção mesmo de tirar o foco daquilo. Agora, esses dados, pra você ter uma ideia, entre o primeiro turno e o segundo turno, e aí eu também completo que isso sempre existiu, na verdade. As pessoas só, com o celular na mão, elas começaram a ter voz, né? Começaram a compartilhar, né? E muitas das pessoas, pra você ter uma ideia, e isso é corriqueiro, nem sabe o que é isso. Então você vai perguntar para a pessoa o que é racismo, o que é LGBTfobia, o que é homofobia, elas não sabem o que é isso. Então, às vezes, muita gente replicava isso só porque no grupo da família replicava também, né? Então, a gente tinha menos tempo, para você ter uma ideia, na eleição essa última eleição presidencial, foi muito pouco tempo, você gastava 3 a 4 dias para se desmentir e não tinha canais. Tinha canais de denúncia, para você ter uma ideia, que está sendo, para você ter uma ideia, as sentenças estão saindo agora, depois de muito tempo, né? Enfim, e as leis, para você ter uma ideia, que são leis tem leis que nem existem para um determinado crime de internet ainda, né? Esse canal, talvez esse é um dos canais para ter mais de orientação, que vai dizer para você o que é crime e não. É igual quando você chega, eu já passei por alguns momentos de denunciar crime de racismo na delegacia e o escrivão não saber dizer pra gente o que era, né? Então, olha a quantidade de, talvez, informações que essas pessoas não têm, que compartilham sem saber o que é. Giovanni, o que você acha disso? Olha, eu vejo 2 pontos. Primeiro, concernente ao escritor, eu diria que o que uma elite pensante falava e a sociedade era obrigada a receber ali como um batido pronto, isso mudou porque agora, eu não diria que idiotas têm voz, as pessoas têm voz. E os exageros acontecem em qualquer ambiente, seja ambiente de trabalho, seja ambiente familiar, seja um ambiente social, e para isso que a legislação tem que ser apurada para poder punir exageros e poder mostrar para as pessoas, olha, isso aqui é exagero, isso aqui você não deve fazer. Eu acho até seria engraçado, se não fosse trágico, o Brasil ter manifestações nazistas, né? Porque um brasileiro dizer que ele tem uma classe, uma raça superior, saber que ele é mais mestiço que qualquer outro ser humano na Terra. Então é abismado, a gente fica realmente abismado de ver esse tipo de situação. Agora, concernente à eleição, eu acho que esses números são muito grandes na última eleição, por conta também de como que do contexto histórico que a eleição se desenrolou. Nós tivemos o presidente foi esfaqueado no centro de uma cidade, no meio de milhares de pessoas. A esquerda foi a primeira a dizer que era mentira, a dizer que não era verdade, cadê sangue e essa coisa toda. E as pessoas não percebem que isso acirra o outro lado também. Entendeu? Então você tem, de um lado, um grupo ali defendendo, aquilo é um absurdo, e o outro grupo acirrando os ânimos. Então eu vejo que existe dos dois lados uma provocação muito grande e isso dá margem para que fuja do controle, porque a internet ela é uma janela. A partir do momento que você jogou para fora, aquilo está para fora, não vai voltar. Por conta até disso, o MBL fez uma autocrítica de algumas coisas que foram faladas em alguns momentos. Só que depois que você falou, já foi. Depois que você falou, acabou que já aconteceu. Agora, eu vejo sim que as leis brasileiras são muito brandas em todo sentido, seja a lei que for, é muito branda. Você tem crimes contra ódio, racismo, e não é só isso não, crimes contra o cidadão comum mesmo. O cara mata o outro e sai pela porta da frente 3 dias depois. O cara tira uma vida, toma 20 anos de cadeia, fica 6 anos preso e sai. Bom, então devolve a vida do outro, não consegue devolver. Então eu vejo assim que nós temos um sistema judiciário que potencializa o crime. E isso daí é o que acontece. Se você tem um sistema protetivo com o crime, isso também vai ser reflexo nas redes sociais. Érica, como que você amarra essas duas opiniões? Estou ouvindo aqui, estou tentando digerir aqui. Então, seria mais fácil comentar isso na internet. Com certeza. Vamos fazer um grupo. Com certeza, sim. Estou ouvindo a opinião dos dois aqui. Eu inclusive, antes de vir para cá, estava comentando com uma outra pessoa, né, sobre essa questão, né, de como se desenrolou a política, né, do que aconteceu aí com essa última política que teve agora do nosso presidente e tal.
assim, tomou uma proporção, um negócio tão grande que, assim, até no consultório chegava demandas para mim, assim, de relacionamentos que acabaram, de amizades de anos, gente, assim, mas é coisa absurda, sabe, de 20, 30 anos, assim, olha, eu não quero mais conversa, porque eu não quero mais falar com fulano, então, assim, até refletiu até nos consultórios, porque assim, a gente olhava e falava, gente, mas como assim? Porque assim, você tem que respeitar a opinião do outro, foi né? mais de qual lado, né? Só assim, na verdade dos dois, né? Eu acho que Os Bolsonaro, Haddad, enfim. Gente, refletiu muito isso no consultório. E assim, de tudo, até criança se falava nisso. Até as crianças mesmo traziam essa questão, sabe? Esses questionamentos para a consulta. Está gerando um adoecimento nas pessoas, né? Sim, sim. Então, assim, o quanto se falou, né? E de relacionamentos que acabaram, de namoro, de casamento, de brigas, de... Eu fiquei olhando aquilo e falei, gente, mas como assim, né? Para você ver como que tomou uma proporção assim tão grande, e é lógico, através do quê? Da mídia, das redes sociais, né? Porque foram chegando, e assim, as postagens, teve muito fake news, né? Que foi gerando muito ódio nas pessoas, né? Dava para perceber isso, assim, nos comentários, né? Inclusive, assim, brigas na própria rede social, né? Que você abria lá e você via um discutindo, falando, brigando, e quando vê aí excluía, né? Então, assim, eu acho que repercutiu muito mesmo essa questão, assim, de como chega, né, a notícia como chega, como ela se espalha e o poder que se tem, né, as redes sociais têm. É um poder, assim, imenso, tanto para uma coisa boa quanto para uma coisa ruim, né, quando ele falou, o Giovanni estava falando, né, de exercitar o ódio das pessoas, né, quando você, inclusive, assim, eu acho que cada um tem essa responsabilidade de gerar, né, do que você coloca na mídia, na rede social, você tem a responsabilidade do que você está colocando ali, você tem que tomar muito cuidado, porque aquilo ali pode gerar uma coisa assim imensa, de uma coisa tão pequenininha que vai se espalhando e que toma uma proporção que você não tem controle nenhum. Então, tanto para o bem quanto para o mal também, né? Então, eu vi, assim, que, voltando para a minha área, né, do que eu percebi, assim, né, no consultório, dos consultórios que eu atendo, que teve, assim, o comportamento do ser humano foi, assim, revelador para mim, porque, assim, de todas as vezes que nós vimos aí, né, vários presidentes aí, enfim, eleições que nós tivemos, eu acho que essa daí foi uma, assim, que todo mundo se falou muito, todo mundo repercutiu demais, assim, e, assim, eram coisas, assim, que gerava muita coisa sabe, de ódio, de raiva, de coisas que eram postadas ali, que muitas vezes não eram verdadeiras, mas que as pessoas assimilavam para elas, né? É um caminho sem volta, Érica? Como que a gente reconstitui esse tecido social e familiar que, de certa forma, foi abalado? Ou conseguiu reverter algum, né? Algumas... Nossa, é muito difícil, assim, porque eu tô falando pra você, assim, eu vi vários casos, assim, eu recebi vários casos e a gente tratou-se vários casos, né, da gente tentar, assim, um equilíbrio, da gente tentar entender que, assim, o fato dele ter uma opinião diferente, ou dele ter uma opinião diferente da minha, não vai fazer com que eu termine a minha amizade por conta disso. Que ele tem uma opinião, ele pode ter uma opinião, por exemplo, não só com relação à política, mas com relação à religião e outras coisas mais. Mas se eu tenho uma amizade com ele, ou se eu tenho um relacionamento com ele, eu não posso deixar que esse tipo de coisa influencie no meu relacionamento com ele. Eu tenho que entender que cada pessoa, ela tem a sua opinião. E eu tenho que respeitar isso, né? Isso é respeito ao próximo. Eu não posso simplesmente chegar, não, peraí, você é de tal partido ou você é de tal religião, então eu não quero mais amizade com você, né? Eu acho que é aí que a gente se constrói o relacionamento aí. Se você me permite, eu vejo duas coisas que são interessantes. Primeiro, a quem interessa a bolha social, né? A quem interessa essa partidarização de tudo? Os próprios políticos que estão lá no establishment, que já estão estabelecidos ali. Prova disso, eu acho até interessante pensar que o PT lançou o Petinder, que agora é um aplicativo de relacionamento só para petistas, que as pessoas que têm os mesmos ideais políticos vão se relacionar para quê? Para terem filhos de esquerda? Eu não entendo isso, realmente é o cúmulo da segregação da sociedade, você não querer que as pessoas se relacionem de maneira amorosa com outros grupos que são outros grupos políticos. Um ponto também que me chama muita atenção é que as pessoas não percebem que todos nós somos brasileiros. Todos nós somos brasileiros em busca de uma sociedade mais justa e verdadeira.
A questão do fim da desigualdade social, das oportunidades, de você ter as pessoas felizes, as pessoas casando, comprando seu carro, isso não é uma bandeira da esquerda ou da direita, isso deveria ser uma bandeira das pessoas. Então todo mundo deveria buscar, no fundo, é a felicidade. E as pessoas não percebem que muitas vezes fazendo esse tipo de acusação em rede social, você afasta pessoas que você ama. Afastar as pessoas que você ama. E no momento que você tem mais dificuldade, que a vida te dá aqueles puxão de tapete, você vai procurar quem? Essas mesmas pessoas. Isso daí do meu ponto de vista, eu vejo que isso só vai melhorar com o amadurecimento da sociedade, com a autocrítica daquelas pessoas que promoveram em algum momento esse tipo de situação, mas aí a sociedade tende a evoluir e aí melhorar com isso. Só que esse é um advento mundial. Essa questão das redes sociais, as pessoas poderem ser protagonistas, é tudo muito novo. Há 10 anos atrás isso não existia. A eleição de 89, eu me lembro que o grande comentário era a eleição do Collor, do Lula, e aquela coisa, e os papéis, e o Jornal Nacional fazia como é que chama? Um resumo do debate que dava vitória para um ou dava vitória para outro, conforme você fazia. Hoje não cabe mais isso. Porque hoje o cara pode falar o que ele quiser, você entra na internet, você assiste ali. Eu acho que a sociedade tende, sim, a se desenvolver e a melhorar, apesar de tudo isso. Giovanni, a gente está falando das pessoas, você citou no caso o Partido dos Trabalhadores, o papel dos partidos políticos, dos movimentos e também quando a gente pega a figura do próprio presidente da República, que no seu discurso, quando anuncia uma vitória, uma das primeiras coisas que ele fala é que nós vamos varrer o outro grupo do mapa. Quer dizer, isso também joga pra gente pessoas que estamos vivendo, trabalhando e estamos nos relacionando com pessoas de todos os espectros ideológicos, não estamos no jogo político muitas vezes, não joga pra gente uma responsabilidade muito grande? Eu percebo que muito do que se fala, muito do que o presidente falou, de qualquer político, fala muita besteira. O cara não percebe muitas vezes o impacto que tem a frase dele, inclusive na vida do jovem lá na frente, das pessoas, no mercado de trabalho, no relacionamento ali entre as pessoas. E a responsabilidade nossa é justamente dirimir esse tipo de coisa. Parece que autoriza, não parece que autoriza você a agir dessa forma? É quase que um pedido, né? É quase que um pedido. Por isso, quando ele faz esse tipo de desejo, de fala, daí como é um exemplo, eu falei do PT, mas você comentou o Bolsonaro, mas a gente tem, por exemplo, o Partido dos Trabalhadores pedindo para haver desobediência em decisões judiciais. Quer dizer, como é que você pode pedir para haver uma desobediência judicial? Não, uma pena cúmplice, não tem o que fazer. Agora, realmente, é tudo muito novo, cada cidadão tem a sua responsabilidade. Eu vejo que a gente precisa mesmo melhorar a questão tanto da apuração dos fatos, como também a punição desse tipo de fato. Tem um outro viés também que nós comentamos, que tem sim a questão do ódio virtual, mas tem também a patrulha. A patrulha é um outro viés muito perigoso, porque humoristas passam muito por isso. Se o cara faz uma piada, o cara é punido, e qual é o problema? Não é você, como ofensivo, reclamar da piada de um humorista, mas o Estado se fazer valer da força dele, como fez Maria do Rosário, e tentar processar uma pessoa, pensar um humorista, com a força do Estado. Isso é um problema muito sério. Agora, quando a pessoa está no governo, ele tem o poder de usar o Estado. E a gente? Nós não temos esse poder. E realmente é um momento muito difícil e a tendência é a gente ainda ter mais eu acredito que nós vamos ter mais alguns acerros, vai acirrar mais um pouco, para depois a coisa começar a andar. Isso só vai melhorar realmente com a conscientização do ser humano e as pessoas perceberem que o que você fala reverbera na eternidade. Betinho, a gente está falando muito de conciliação, aqui nós estamos mostrando na prática que é possível discutir, mas como que a gente concilia, por exemplo, quando você você, por exemplo, trabalha com a população negra, com a questão do hip hop, quando você tem casos de violência, inclusive policial, ou violência do Estado, como o Giovanni colocou a questão do Estado, como é que você concilia com essas ideias? Como é que você senta para conversar? Como é que você pauta isso e como que você escapa do enfrentamento? Que tipo de enfrentamento se faz? A gente vai até um limite também. Qual é esse limite? O limite, na verdade, hoje a gente tem acho que um grupo de lideranças que vai discutir o assunto primeiro, que nem tudo é o que se parece, né? Uma denúncia de racismo, pra você ter uma ideia. Algumas interpretações, a interpretação da lei é diferente da interpretação do próprio movimento, né? Então, o movimento, por isso que tem várias rodas de conversas e informações dentro, principalmente de quem está no nosso radar, que você tem que estudar, porque às vezes aquilo que foi dito
você pode até fazer uma denúncia, mas quando chegar lá o cara vai fazer, cara, não é nada disso e aí... Mas eu tenho, a gente tem feito algumas, de um tempo pra cá a gente vem se preocupando mais, né? Porque assim, com a movimentação não só da Batalha, mas de vários coletivos, coletivo Nandi, coletivo Palmares Existe, e vários outros meninos que não são de coletivos nenhum, mas gostam de discutir temas específicos, né? Gostam de entender esse processo, né? Principalmente na nossa cidade, né? E tem algumas coisas que ainda está muito claro, né? Que as coisas acontecem e nem querem saber. Assim. Você pega aí algumas áreas da gestão pública que algumas coisas, principalmente, um exemplo, para a juventude, pra você ter uma ideia. Não se preocupar com a juventude da cidade. Isso é fato. Eu já vim aqui várias vezes, né? Falei sobre isso, tá? Enfim. E a gente vai terminar um mandato ainda sem ter algumas coisas concretas, principalmente coisas que foram colocadas no plano de governo do prefeito, enfim. Em relação a essa questão mesmo, a gente estava trabalhando na Secretaria de Saúde, no PRD, que é o Programa de Redução de Danos, e a gente teve uma consultoria para falar justamente sobre os aplicativos da internet. Hoje tem mais de 2.000 aplicativos, pra você ter uma ideia, que faz as pessoas se conectarem com diferentes de seus iguais. Então isso é uma questão que é inevitável, né? Do gay se relacionar com gay, da lésbica se relacionar com lésbica, isso vai ser inevitável. Um exemplo, quando ele fala desse aplicativo do Petinder, vários outros, você pode ter certeza que outros movimentos vão copiar. Isso, vamos deixar gravado aqui, né? Vai copiar, porque é uma maneira, pra você ter uma ideia, de muitas das vezes das pessoas se relacionar com aqueles que são iguais e que são diferentes, né? Então, a consultoria dessa pessoa específica, ela fez um mapeamento que tem mais de 2.000, pra você ter uma ideia, aplicativos no mundo que faz os diferentes e os iguais se relacionarem, né? Então, é uma coisa inevitável, né? A gente não querer, a gente pode criticar, a gente pode falar que não vai dar certo, mas enfim. Mas em relação a nosso posicionamento hoje, para você ter uma ideia de como que a gente vai lidar com as situações, principalmente do que nos cabe, do que a gente colocou como bandeira de luta, né? De fato hoje sentar e visualizar, para você ter uma ideia, o problema para a gente poder ter a decisão mais assertiva, principalmente para que a gente não perca um tempo discutindo coisas em vão. E como é que faz isso? Então, aí é o que eu estou dizendo, assim, a gente vai avaliar isso de vários meios. A gente tem uma assessoria jurídica que vai nos orientar e dizer, olha, acho que, Betinho, acho que não, você pode ir para esse caminho, mas não vai ser o mais assertivo. Não adianta processar, não adianta você pode fazer uma postagem, apesar que tem algumas postagens nossas que tem dado efeito, né? Mas assim, a gente deixa bem claro para se discutir, se as pessoas quiserem presencialmente, a gente vai estar ali para poder querer fazer isso presencialmente. Só que muitas das vezes, hoje, assim como a Érica falou e o Giovanni, muitas das pessoas não querem nem, pra você ter uma ideia, ter o diálogo mais, né? As pessoas, ela te exclui, ela de alguma maneira não quer conversar com você, porque aquela explicação dela é muito rasa para aquilo que a gente vai debater. Então ela tem, pra você ter uma ideia, uma clareza que aquilo é verdade, sendo que aquilo é mentira, e aquilo não vai. Qualquer coisa que eu fale, pra você ter uma ideia, não vai mudar a opinião dela. Então vamos seguir, né? Vamos seguir, porque não dá para se relacionar com as pessoas que não querem entender essa problemática e solucionar o problema como amigos, né? E como família. É interessante ele fazer esse comentário, as pessoas parecem que têm necessidade de ter opinião. A pessoa não está necessariamente querendo estar certo ou errado no assunto. Parece que a rede social coloca a pessoa numa situação que ela é obrigada a ter opinião 100% de tudo. A pessoa não é capaz de chegar a uma situação e ela simplesmente falar, não sei sobre isso, esse tema, eu não conheço. Eu tenho que saber mais, eu tenho que ler sobre isso, eu não conheço o tema. Não, mudei de opinião, antes pensava diferente. Eu também não. Que não é vergonha nenhuma, né? A pessoa, o que ela faz? Ela lê o caixa-clique, ela lê a manchete e ela já diz, não, a minha opinião é essa. E muitas vezes a opinião está errada. E como ela já assumiu aquele posicionamento, ela é incapaz de voltar atrás. Isso tem muito a ver com maturidade, né? Você falando de assumir posicionamento, a gente tem percebido, são vários esforços agora em vários programas de televisão e movimentos de tentar fazer um pouco isso que a gente está fazendo aqui, de colocar pessoas de diferentes espectros políticos e ideológicos para conversar. E o que a gente vê, por exemplo, nas caixas de comentários desses programas, são as piores reações possíveis, né? A sensação que eu tenho
é que ninguém tá afim de... Às vezes é melhor você os comentários do que a Você, por postagem. exemplo, quando o MBL fez essa autocrítica, foi acusado de comunista, Foi. ou a esquerda foi acusada de não ter feito a autocrítica que o MBL fez, e a psicologia fica só olhando de fora. Eu queria saber, a gente não está num limiar em que a gente pode acabar ficando prisioneiro desse ambiente de acirramento que, de certa forma, vou colocar eu aqui como imprensa, como mídia, que nós mesmos ajudamos a criar? Tem saída? Para a gente encerrar o programa, eu deixo essa pergunta para vocês. Eu vejo que tem sim saída, eu acho que a gente tem que acreditar no ser humano como indivíduo e, por consequência, por sociedade. Como eu disse, eu acredito que é o desenvolvimento social natural, as ideias estão sendo colocadas. O tiozão do WhatsApp, que não poderia falar com ninguém, a não ser no bar, agora está podendo falar pelo WhatsApp. Tomando seu vinho. Está sendo ouvido, ele está sendo, querendo ou não, por bem ou por mal, ele está sendo ouvido. E é importante sim, que as pessoas coloquem a opinião. Agora, o ponto que eu acho que a gente tem que ver é que como que é usado isso daí. Muitos grupos usam a narrativa da maneira que interessa. Um exemplo só que você comentou é que a gente, quando tinha debate entre o Kim Kataguiri e alguém de outro partido que seja, a gente assistia naquele, nossa, quem foi o melhor ganhou. Aí eu assisti o outro editando, mas foi melhor o outro? Não entendi. Corta. Cortava o Kim falando pela metade, ou seja, como for. Então eu acredito sim que é possível melhorar. Eu acho que é papel da imprensa e dos organismos governamentais poder estar ali verificando e olhando e com certeza denunciando o que é exagero. E eu acho que a imprensa agora tem uma grande responsabilidade de se reinventar, porque a imprensa tradicional precisa voltar a ter relevância, porque a imprensa, por conta de tanto, até mesmo partidarismo político, de narrativas construídas e tanta coisa assim, a imprensa tradicional, como a gente já conhece, se ela não mudar, ela tende a dirimir, a ficar tendo um espaço de coadjuvante e não mais de protagonista. Coisas, por exemplo, que a gente vê o Jornal Nacional dando erros erram na manchete e depois tem que se corrigir, porque tinha tanta necessidade de dar a notícia rapidamente sem poder fazer a verificação necessária. Betinho. Não, você tem coisa que para nós, assim, a gente tem feito muito movimento offline, né? A gente tem ido para algumas comunidades, fazendo alguns eventos que juntam a família inteira, assim. Esses dias a gente fez um campeonato de carrinho de rolemã e a gente percebeu a quantidade de pessoas que estavam na rua que aí tem bar, então você junta todas essas pessoas numa comunidade e a gente tem várias opiniões ali, para você ter uma ideia, né? Só que acontece, eu particularmente tem algumas coisas que eu não faço mais, senão eu vou ter que ir lá no consultório dela, né? Porque é muito desgaste, pra você ter uma ideia, para algumas situações. Então quando eu vou para algum lugar hoje, eu gosto de chamar todo mundo e falar, gente, olha só, eu vim aqui, a gente veio aqui com a nossa equipe, a gente vai fazer uma atividade, mas eu não queria, e aí eu peço para vocês que a gente deixe as preferências partidárias ou aí as suas ideologias de lado, a gente veio aqui para fazer isso aqui que a gente combinou fazer com vocês. Então eu acho que depois do jogo combinado as coisas rolam, mas se não fazer essa ação, as coisas tendem, como a gente já foi para lugares que a gente teve que levantar e sair, porque não tinha, agora nem tanto, né? Agora já deu uma baixada, as coisas com certeza, apesar que agora a gente começa a fazer movimentações para as eleições municipais de 2020, né? Então, é claro que os interesses são distintos, mas os objetivos são o mesmo, né? Eu preciso que alguém que me represente naquela cadeira. Eu preciso de alguém que me represente naquele espaço. Então, eu acho assim, por mais que a gente diga que a gente, no movimento offline, a gente está de alguma maneira distante do online, a gente está muito mais próximo, pra você ter uma ideia, de mudar comportamentos, né, de tete a tete, do que... Porque, assim, por mais que eu queira, assim, tem coisas que estão muito distantes do que a gente vai fazer. É muito pouco tempo, porque eu faço uma ação hoje, para ter uma ideia, ela tem um alcance muito curto, né? Haja visto que se eu faço uma postagem hoje, para você ter uma ideia, são poucas as pessoas, para você ter uma ideia, que vão ver o que eu estou fazendo, né? E para muitas pessoas não vai nem chegar na sua timeline, você só vai saber depois do que eu fiz, né? Então eu acho que está muito... A estratégia que a gente está usando está muito propícia da gente não ir lá no consultório dela depois das eleições de 2020. Érica, já que a gente falou tanto do seu consultório, a gente deita aí no seu divã e encerra esse programa
com você? Então, assim, o Giovanni estava falando do amadurecimento, né? Eu acho que é algo para a gente se pensar, assim, né? Porque, assim, eu acho que essa questão da rede social, ela foi tomando uma proporção tão grande, foi surgindo tanta coisa, né? Celular, internet, computador, não sei o quê. Assim, tem um lado muito bom, né? Que o Betinho falou, por exemplo, uma pessoa, né? Esse pessoal mais antigo, né? Que não tinha acesso, às vezes parente que mora longe, não tem contato. Então, assim, como foi importante, né, a rede social para esses tipos, né, de coisas? Por exemplo, você quer ver um parente, quer conversar com alguém, eu mesmo já tive parente, né, tenho parentes que moram em outro país, enfim, e que hoje eu consigo falar, mas alguns anos atrás eu não conseguiria, né, porque era só por cartinha, né, e depois surgiu o e-mail, e aí agora com essa questão do celular, então assim, tem todo um lado bom e tem um lado ruim, mas eu acho que assim, foi tudo muito rápido essa mudança e nós não estamos preparados para essa mudança, né? Então, é isso que eu vejo. Então, por isso que se gera tanta discussão, né? Caminhos diferentes, né? E eu não quero ouvir o que você tem para me dizer, a minha opinião é essa, pronto e acabou, e eu quero impor a minha opinião e pronto e acabou. E não tem aquele olhar, que é o que o Giovanni falou, de se colocar no lugar do outro, né? De ter essa visão, peraí, né? Qual a perspectiva que ele está olhando isso, né? Então, essa preocupação de como o outro está olhando, de se colocar realmente, de se preocupar, né? Porque assim, a minha opinião é essa, a sua é essa, mas nós não podemos viver em paz, sendo que as opiniões são diferentes, né? Eu posso seguir um caminho, você pode seguir outro, mas eu não preciso terminar minha amizade, meu relacionamento com você por conta disso, né? Então eu acho assim que falta esse amadurecimento, né, da população como um todo, assim, no geral mesmo, sabe? Eu acho que foi tudo muito rápido e nós não estamos acostumados com isso. E daí veio se gerando, assim, vários comportamentos aí que foram falados aqui hoje, né? E o despreparo, né, das pessoas frente às redes sociais. É isso. Isso aí. Bom, quero agradecer, então, a presença de vocês, o Betinho, o Giovanni, Muito Érica. obrigado. Obrigado pela presença de vocês e por poder estar aqui com a gente conversando sobre esses temas. Muito obrigado a você também que nos acompanha. A TV Câmara Entrevista fica por aqui. Agradecemos mais uma vez a sua audiência aqui na TV Câmara Jacareí, a TV pública da cidade. Você pode nos acompanhar e dar sugestões de temas para próximos programas em nossas redes sociais, como a página do Facebook, tanto o Facebook da Câmara quanto o Facebook da TV Câmara. E caso você queira reassistir esse programa, acesse youtube.com/TV Câmara Jacareí e acompanhe toda a nossa programação por lá. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima.